Olá, boa noite. Bora começar mais uma live. Fiquei um pouquinho sumida aqui, esse negócio de live, gente. Vou falar rapidinho aqui, viu? Nossa, é um corre, mas é um corre. Eu tô numa mudança aqui de horários e adaptações de live, mas agora vai dar certo. Vai dar certo esse horário, se Deus quiser. Essa semana teremos aí a semana inteira de lives, hein? Bem-vindos, boa noite pra quem tá chegando aí. Bora começar. Hoje o assunto é bom, porque é dinheiro, economia, viajar de forma acessível. Hoje eu vou falar com vocês que viajar pode ser muito, muito, muito mais acessível do que vocês imaginam, tá? É comum, muito comum, eu conversar, né, com o meu círculo de amizades, meus amigos próximos, sobre viagens, né? Eu vivo falando disso e hoje em dia os meus amigos já puxam assunto até comigo sobre isso. É engraçado, mas assim, eu fico às vezes impressionada com a quantidade de dinheiro que se paga, né, que as pessoas pagam para fazer uma única viagem. Às vezes eu faço uma conta mental, não falo nada, fico quietinha e eu falo, cara, eu faria umas 3 viagens, às vezes até 4 com a mesma viagem. Economizaria assim 4 vezes menos, daria para viajar 4 vezes para o mesmo lugar com aquilo que a pessoa gastou. Então é realidade, uma realidade muito próxima e muito comum. Se gastar, quem não tem conhecimento acaba realmente gastando muito e não precisa, tá? Exatamente o que eu vou fazer hoje aqui na live é mostrar para vocês que as viagens podem se tornar acessíveis com conhecimento. Eu vou passar aqui com vocês várias etapas do planejamento de viagem. Vou dar pelo menos uma dica de como vocês podem economizar em cada fase. Então eu vou falar, quem prestar atenção na live hoje, se quiser tomar nota, anotar aí alguma coisa, no bloquinho de notas do celular ou no próprio papel, pega um papel, uma caneta, tá? Porque hoje eu vou passar uma viagem completa com vocês, tá bom? Então para quem tá chegando aí, bem-vindos, boa noite. Eu sou a Gil, para quem é novo no perfil, né? Várias pessoas novas têm chegado recentemente. Para quem não me conhece ainda, eu sou especialista em planejamento de viagens de família. Eu viajo muito em família, tenho 2 filhos adolescentes, então nossas viagens aqui na maioria das vezes são familiares, né? E acabei me especializando em planejar viagens mais econômicas. Por quê? Porque lá atrás, quando eu ainda nem tinha filhos, eu vi uma necessidade de começar a economizar nas minhas viagens, porque não era sustentável gastar muito para fazer uma única viagem, sendo que eu queria viajar várias vezes, às vezes mais de uma vez no mesmo ano. E aí eu comecei a criar formas de, busquei na internet, busquei conhecimento, criar formas de economizar em cada viagem que eu fizesse. Daí depois eu criei uma metodologia, estruturei e organizei um método para isso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na live hoje. Boa noite para quem está chegando aí. Essa live aqui é a nossa primeira live de uma sequência aí. Quem já viu o post lá no feed, eu já lancei os assuntos da semana toda, tá? Todos os dias teremos live nesse mesmo horário, 6h20. Os temas já estão todos liberados para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. Hoje é a parte do din-din, tá? E nós estamos começando hoje também a jornada das viagens infinitas. As inscrições para a jornada abriram hoje, tá? Vou falar rapidamente sobre a jornada pra gente já entrar no conteúdo. As lives que eu faço não são muito demoradas, meu tempo é curto, de vocês é curto. Eu vou passar o máximo de informações que eu puder para vocês aqui. Tô à disposição. O que não der hoje, vocês me chamem no direct depois que eu vou respondendo. A gente vai conversando pelo Instagram e eu vou voltar aqui a semana toda. Mas, brevemente comentando sobre a jornada. A Jornada das Viagens Infinitas é um evento que eu faço de 3 aulas gratuitas, tá? E todas essas lives daqui, da semana inteira, dessa semana e da outra semana, são lives de esquenta. Lives que vão trazer assuntos que serão aprofundados lá nas aulas gratuitas da jornada. Então, é muito interessante que quem está vindo para as lives se inscreva e participe também da jornada,
porque vai ser um a mais na jornada, vai ser um complemento que vocês vão ter dos assuntos que eu estou abordando aqui. Então eu vou mostrar aqui as oportunidades para vocês e na jornada vocês vão ver exatamente como é que vocês vão ter que fazer, né? O que vocês vão fazer para conseguir economizar em cada viagem, mais passo a passo, mais detalhado e mais aprofundado, tá bem? Mas hoje a gente já vai ter muita informação, bastante coisa aqui na live também, assim como na semana inteira. Então o evento é gratuito, são 3 aulas e as inscrições, tá, para fazer estão no link aqui da bio do perfil. Quem quiser se inscrever, acessa quando eu terminar a live aqui, a bio do perfil, realiza a inscrição, coloca lá seu e-mail, entra na comunidade. E na comunidade da jornada, eu lanço todos os avisos. Então eu aviso lá quando vai ter live, eu aviso o assunto da live, vou avisar para vocês quando vai começar as aulas da jornada. Temos também um super bônus, tá? Eu tô oferecendo, nessa jornada eu lancei algumas novidades. E uma grande novidade eu liberei acesso, tá? Para o grupo da minha turma do curso do Método das Viagens Descomplicadas. Que grupo é esse, tá? Dentro do meu curso, lá durante a jornada, essa semana também a gente vai falar também sobre milhas aéreas, que é uma ferramenta de economia, né, pra gente viajar, aprender sobre milhas. Hoje o assunto não vai ser milhas, vai ser muito mais do que milhas, mas muita gente me busca, me procura sobre o assunto de milhas. Então, como complemento lá do curso, eu tenho um grupo que eu mando avisos e alertas de promoções do mundo das milhas e emissões de passagens aéreas. E o que eu fiz nessa jornada? Todas as pessoas que estiverem inscritas na jornada vão ter acesso a essas notificações diárias. Então você já pode, tá? Inscrito na jornada, já pode começar a receber notificações de promoções, de campanhas, tudo relacionado ao mundo das milhas e emissões de passagens aéreas baratas com milhas, tá? Então se inscreve na jornada, que aí você também vai ter acesso a esse grupo que está liberado de forma totalmente gratuita, tá bom? E é o grupo fechado da turma, é só para os meus alunos, tá? Eu vou abrir temporariamente para vocês degustarem, é uma forma de degustação. Então, se inscrevam, tá? Pelo link da bio, lá na jornada e participem para vocês ganharem de brinde aí essa oportunidade de degustar o grupo, tá? Então, esse era o aviso rápido da Jornada das Viagens Infinitas, que acabou de começar hoje. E essa é a nossa primeira live de esquenta, nossa live de aquecimento. Trouxe logo o pé na porta o assunto que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, que é o dinheiro, a parte financeira, né? Muitas pessoas se sentem limitadas financeiramente e não conseguem, às vezes, realizar um sonho de viagem por conta de falta de dinheiro, de falta de verba, de falta de orçamento. Então, o que eu vou trazer hoje aqui são diversas formas que vocês vão ter de economizar em várias etapas, não é só na passagem aérea, em várias etapas da viagem de vocês. E assim, ter uma construção de viagem de forma geral muito mais econômica, mas muito mesmo, tá? Compartilha aqui essa live, clica aqui, ó, no aviãozinho, compartilha essa live aí com seus amigos, chama eles também para participarem da jornada, para participarem aqui das lives, tá? Vamos divulgar essa informação que é tão boa, faz tão bem para o nosso bolso, tá? Então hoje o assunto é dinheiro, um assunto que impede muita gente viajar. Quem aí já se sentiu, gente, limitado financeiramente por alguma viagem? Alguém já deixou de fazer alguma coisa? Já precisou deixar de ir a um destino porque olhou para aquele destino? Eu já, tá? Há muito tempo, hoje em dia, eu não me limito mais, né? A parte orçamentária acaba não sendo mais um limitador para mim. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, não é isso. É que eu sei organizar as coisas tão bem, me organizar e me planejar. Eu tenho uma metodologia para isso que eu vou mostrar para vocês, tão boa, que hoje eu tenho capacidade de chegar assim, eu vou chegar em qualquer lugar que eu quiser. Dá para realizar qualquer sonho, é possível, tá? E é possível não só para mim, é possível para vocês também, tá bom? Então, tenho certeza que alguém aí já teve alguma limitação, já ficou segurando aí uma viagem, ou às vezes, né, a gente que tem uma família grande, pondera muito as nossas viagens, porque eu multiplicar viagens por 2, por 3, aqui somos 4, então às vezes se a gente não organizar e planejar direitinho, fica puxado, tá? Então vamos lá pro conteúdo da aula de hoje, né?
Então, o que é esse tema aqui que eu trouxe para vocês hoje? É o tema simplesmente, vou trazer para vocês estratégias que vão tornar cada viagem de vocês mais econômica. Qualquer viagem, seja ela nacional, seja ela internacional, tá bem? É possível você baratear muito as viagens que você já faz, tá? Tem diversas, mas são diversas formas, tá bom? Eu não vou conseguir abordar todas, mas eu trouxe bastante aqui para mostrar para vocês. E qual é o benefício, gente, que a gente tem quando a gente economiza numa viagem, tá? Por mais que eu tenha um orçamento para fazer uma determinada viagem, qual é o benefício que eu tenho se eu ainda assim economizar naquela viagem, né? Claro que eu falo aqui de economia, viagens em família, gente, economia sem perder aquele mínimo de conforto, tá? A minha economia não é estilo de viagem mochilão, por exemplo, né? Que tem um nicho específico para isso e você consegue economizar muito se você faz um mochilão. Não é o meu perfil de viagem, tá? Meu perfil de viagem é família. Então eu viajo com crianças, eu preciso ter um mínimo de conforto. São viagens econômicas, porém confortáveis, tá bom? Então, o grande benefício, por mais que a gente tenha condições de pagar aquela viagem, cada economia que a gente faz numa viagem, a gente já pode estar guardando para a próxima viagem. Lembra que eu falei para vocês que tem gente que gasta um dinheiro, assim, um montante para fazer uma viagem? Eu fico pensando assim, meu Deus, eu farei umas 4, umas 3 viagens. Então é sobre isso. É sobre se você, mesmo que você tenha ali a verba para você fazer a sua viagem, você pode ainda assim economizar, manter a qualidade e o quê? Já guardar para a próxima. E assim a gente vai conseguir viajar cada vez mais e quantas vezes a gente desejar. Ou, né, o outro benefício da economia pode ser também alcançar um sonho que às vezes a gente olha e pensa, né, vê o preço e fala, nossa, isso é inviável para minha realidade financeira. E ok, então vamos tornar viável. Foi isso que eu passei a fazer. Lá atrás, eu olhava muitas viagens e falava, gente, mas isso é impossível, isso é muito caro, eu não tenho como, acho que nunca na minha vida, por mais que eu trabalhe, eu vou conseguir chegar nesse lugar. E aí eu mudei completamente o meu pensamento a partir do momento que eu passei a estudar essas formas que eu vou falar para vocês, formas de baratear as viagens. E aí sim, eu comecei a fazer o quê? As viagens caberem dentro do meu orçamento. Tá? Isso é possível e é isso que dentro de tudo que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão adaptar, vocês vão adequar para a realidade de vocês e vocês vão começar a pensar dessa forma. Eu vou fazer a viagem caber no orçamento que eu tenho, tá? Essa é a grande ideia, tá? Então, se eu lá atrás eu olhava assim, né, para as viagens e via assim, meu Deus do céu, quero ir para Maldivas. Maldivas é um sonho super comum aí, muita gente quer ir. Ah, mas eu preciso gastar 30 mil reais para ir para Maldivas. Poxa, mas eu vou descobrir uma forma aqui de fazer, de repente, por 15 mil. Eu fiz uma viagem, gente, para Chapada dos Veadeiros, foi ano passado, em junho. E aí, eu gastei nessa viagem, fiz um feriado de junho, Corpus Christi. Fui no feriado, alta temporada. E eu viajo, faço a maioria dos passeios, tá? Lógico que eu pondero passeios excessivos que são muito caros e às vezes eu compenso com outros, tá? Nem tudo eu faço, mas eu faço viagens maneiras, confortáveis. Eu fiz essa viagem para Chapada dos Veadeiros, eu fiquei, se não me engano, acho que 6 dias. 6 dias na Chapada, gente. Eu não gastei nem R$1.500. Então, o que eu fiz? Eu fui barateando tanto das viagens, que tem viagem que eu faço que sai quase que de graça, sabe? Então, usando estratégias que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? E como é que se consegue esse tipo de economia para você fazer viagens no menor preço possível para você, tá? Existe um segredo, um truque, chamem como quiser, tá? Mas é a palavra-chave que daqui pra frente vocês vão guardar na cabeça de vocês, que é planejamento. Não é milhas, tá? As milhas estão dentro do planejamento. Então, tudo que eu abordo aqui, tudo que eu falo aqui, não é só sobre milhas. Tem muito mais do que isso.
E inclusive hoje eu nem vou falar das milhas, tá? Todas as estratégias que eu vou passar aqui, várias delas nem tem milhas. E quarta-feira a gente vai ter uma live exclusiva sobre milhas pra gente abordar e destrinchar as milhas, mas nem tudo são milhas. Entendam que o planejamento é que vai fazer a viagem de vocês acontecer. E não só acontecer, mas acontecer de forma eficiente, tá? Com a máxima eficiência. O que é máxima eficiência? O máximo aproveitamento no menor custo, tá bom? Esse é o objetivo aqui, tá? Então, o que significa? Por que essa palavra-chave que vocês vão colocar aí na cabeça de vocês a partir de agora é o planejamento? O que é planejar, tá? Planejar é você traçar um plano, você delinear, tá? E aí, gente, quando você traça um plano, você precisa bolar estratégias para quê? Para que aquele plano se realize, para que aquele plano aconteça, tá? E aí sim você começa a tornar possível a realização do seu sonho, da sua viagem, ou aí de qualquer sonho de viagem, tá? O segredo, o grande segredo é você saber planejar e planejar bem, tá? Então, olha só, eu vou ler aqui pra vocês uma frase que eu gosto muito, ela é bem profunda e preste a sua atenção. Quando nós criamos uma boa estrutura de organização, tendo etapas bem claras e muito bem definidas, traçando as estratégias corretas e mantendo foco no objetivo, qualquer viagem se torna possível, tá? É a lei dos 3 F, gente. Foco, força e fé. E vambora, porque dá certo, tá? Então, ter um bem estruturado, ter uma metodologia, ter um passo a passo, ter um bom plano, vai te levar à execução e à realização de qualquer viagem dentro do seu orçamento, tá? Então, por que eu digo pra vocês que vai dar certo, né? Por que eu digo pra vocês que ter um plano, aprendam um planejamento, aprendam a planejar a própria viagem, tá? Porque ninguém, gente, olha só, vai pensar como vocês pensam no dinheiro de vocês, tá? Quando vocês vão comprar uma viagem, ninguém está olhando para o seu caso, para os seus gostos, para as suas necessidades de voo, de hospedagem e vendo o mais barato possível dentro das suas condições e das suas possibilidades. Só você é capaz de definir isso, tá? A gente tem tolerâncias diferentes, tá? Tem gente que tolera um voo com conexão, tem gente que não tolera uma conexão longa, tem que fazer um voo direto, tem gente que tolera uma hospedagem num hostel, tem gente que não tolera e prefere ficar num hotel. Então só você vai conseguir otimizar a sua viagem. Então só você vai conseguir aplicar bem os seus recursos e economizar dentro dele. Ninguém na internet, nenhum pacote desses que você compra na internet vai servir exclusivamente para você. Então a grande importância da gente aprender a planejar nossa própria viagem é que a gente consegue ajustar, fazer esse ajuste fino de melhor custo-benefício. Ninguém vai fazer pela gente, tá? Quando eu me especializei em planejamento de viagem, eu ofereço e ofereci já muito, hoje um pouco menos porque não estou dando conta, né? Um serviço de planejamento de viagem personalizado. Aí sim, como é que eu fazia esse serviço? E deu tão certo que eu acabei criando o curso porque eu tive que estruturar exatamente isso que eu falei com vocês. Uma metodologia, um passo a passo, etapas claras e muito bem definidas. Porque eu planejava, às vezes, quase 10 viagens ao mesmo tempo. Então, se eu não tivesse uma metodologia muito organizada para planejar viagens, eu não ia conseguir dar conta. E aí sim, nesse caso, para os meus clientes, eu pensava no dinheiro deles como se fosse o meu. Então é isso que a gente faz quando a gente planeja. A gente tem a clara ideia de onde a gente pode obter o melhor custo-benefício, tá? Não é só o mais baratinho, tá? É o barato que vale a pena, é o barato confortável, tá? Então o que é preciso para vocês planejarem é ter um método, tá? Hoje eu vou abrir para vocês aqui o meu método, esse método que eu acabei de falar, que é o método das viagens descomplicadas, que é o meu curso. Não tá com vaga aberta agora a gente tá na jornada das viagens infinitas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, porque como eu estruturei já tão bem organizado, tão passo a passo, essa metodologia aí que funciona, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é, tá bom?
Então é muito importante que vocês tenham isso. Tenham um método, vocês não vão se perder no meio do caminho. Vocês vão conseguir tirar o melhor custo-benefício e baratear qualquer viagem, tá? E esse método, gente, o que eu fiz, né? Já vai compartilhando a live aí, se você tá gostando, compartilha aqui, ó, a live com uma amiga de vocês, um amigo de vocês, tá bom? E o que eu precisei, gente, definir para poder estruturar esse método. E pensem aqui comigo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela o mapa mental disso tudo que eu tô falando, vocês vão conseguir entender o contexto geral. Eu estruturei o método dentro de 3 pilares muito importantes que são a base de qualquer planejamento de viagem. O primeiro pilar é o autoconhecimento, o segundo pilar é a organização e o terceiro é a antecipação. Então eu estruturei uma metodologia dentro desses 3 pilares. O que é o autoconhecimento, gente? É você saber exatamente o que é que você quer. Qual é o seu sonho de viagem? Qual é a sua composição familiar? Que tipo de viagem você vai fazer? Você vai fazer uma viagem com a sua família? Tem crianças? Não tem? São adultos? É casal? Então tudo isso vai ser diferente. Você pode viajar para o mesmo lugar e fazer viagens completamente diferentes, tá? Estruturadas completamente diferentes, com economias completamente diferentes, porque são objetivos diferentes. Então esse autoconhecimento é muito importante, você saber exatamente o que você quer, para onde você quer ir, que lugares que você quer conhecer e o que você quer exatamente fazer, o que você está buscando. E com isso, dentro desse pilar do autoconhecimento, eu gosto muito de trabalhar com a nossa lista de sonhos. Então faça e tenha uma lista de sonhos bem estruturada. Ela vai dar para vocês a chance de vocês aproveitarem oportunidades. Como assim? Na minha lista vou ter vários destinos que eu quero conhecer. E diariamente, gente, a gente recebe aí, a internet está cheia de oportunidades. Oportunidade de uma emissão de passagem aérea barata, oportunidade de você conseguir se hospedar barato. Então, às vezes, você estava pensando num destino, mas surgiu a oportunidade de um outro destino que está na sua lista. Então, por que não? Né? Eu já fiz muito isso. Eu antecipei viagens que eu faria mais na frente, porque foi uma grande oportunidade de eu economizar muito e fazer aquela viagem que já estava na minha lista de sonhos. Então percebem como a gente ter essa clareza, ter essa definição, ter essa lista de sonhos é importante, tá? Então dentro do pilar do autoconhecimento, eu gosto de trabalhar a listinha de sonhos, tá? Nessa antecipação, nessa criação de oportunidades, né, que eu acabei de falar para vocês, eu, por exemplo, eu tenho o sonho de conhecer a Itália. Ainda não conheci a Itália. E aí queria fazer uma viagem internacional, mas a Itália ainda, dentro do meu prazo de planejamento, não estava cabendo, né? Porque é uma viagem que é mais cara. E eu tinha também na minha lista de sonhos a Colômbia. E a Colômbia já é uma viagem economicamente mais barata. Então o que aconteceu? Ao invés de eu ir para a Itália, agora no ano passado, eu fui para a Colômbia. Porque financeiramente foi uma grande oportunidade que eu peguei e valeu mais a pena. E a Itália continua nos planos. Então, 2 destinos, né, que estão na minha lista de sonhos, a Itália continua e vai ficar para o ano que vem, e a Colômbia, que acabou sendo agora no finalzinho do ano passado. Então, tenham clareza dessa lista de sonhos, porque ela vai fazer com que você pesque e pegue oportunidades de viajar, tá? Não fiquem engessados em um destino só, sabe? Tenham aí opções, porque aí às vezes não dá para fazer uma opção nesse momento, você faz uma outra e se organiza melhor para uma próxima viagem, tá bom? Depois, no segundo pilar, eu gosto de trabalhar a parte de organização, tá? Depois que a gente tem definido os sonhos da gente, a gente tem que começar a se organizar, tá? Organizar o quê? Financeiramente, pra gente poder viajar. Então, dentro da parte de organização financeira, nós temos 2 linhas muito importantes que precisam andar juntas em paralelo, que é a organização financeira pessoal, tá? Que é você ter o controle dos seus gastos, né? Ter uma saúde financeira boa e em dia, que é o mínimo, né? Pra gente poder criar aí nossas viagens. Então, é você cuidar da parte financeira pessoal e também aprender o básico sobre milhas aéreas. Então, dentro de toda a organização, a gente trata a parte financeira. Organizou a parte financeira pessoal, começou a entender o básico das milhas, como é que você junta milhas, onde você junta milhas, como é que você multiplica essas milhas e usa,
elas vão ser uma grande ferramenta de economia da viagem de vocês, tá? Partindo para o terceiro pilar, que é o pilar da antecipação. Tenham antecedência. Quem tem antecedência pega coisas boas e mais baratas, tá? Não que uma viagem de última hora não dê para ser feita e não dê para ter uma economia. Dá, mas quanto mais antecedência você tem, mais preços bons você vai conseguir pegar. Lugares, principalmente de alta temporada, se você vai para um destino concorrido na alta temporada, há grande chance, se você deixar para a última hora, as boas hospedagens que custam mais baratas já terem se esgotado. E acaba sobrando mais as coisas caras e talvez nem tão boas e nem valham a pena o preço, tá? Então, uma grande ferramenta também para a gente economizar é ter uma antecedência, fazer uma antecipação mesmo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui um pedacinho da estrutura do método que eu acabei de falar para vocês, baseado aqui nesses 3 pilares. Deixa eu pegar aqui o telefone. Olha só, esse daqui é o método que eu comentei, que eu estruturei e organizei para vocês, tá? Eu vou abrir ele aqui com vocês para vocês verem tudo isso que eu falei, tá? Então, eu começo aqui no primeiro pilar trabalhando o autoconhecimento. E o que a gente faz dentro do autoconhecimento? Entende os nossos sonhos, tá? Trabalha os destinos que a gente quer visitar. Então, define os sonhos. Faça uma lista de sonhos. Por quê? Porque aí vocês vão conseguir... Deixa eu puxar pra cá. Vocês vão conseguir o quê? Tirar proveito das oportunidades e ter clareza na tomada de decisão versus orçamento. O que é isso? Surgiu uma oportunidade de você chegar num destino X e você estava de repente pensando em ir para Y, antecipa, troca, faz que nem eu falei com vocês. Troquei a minha viagem, ao invés de fazer Europa, eu fui para Colômbia, que estava saindo financeiramente muito mais viável, tá? Então tenham essa lista, passem por esse processo aqui, que é a primeira etapa. Depois, né, trabalhem a organização financeira das viagens de vocês. O que é trabalhar a organização financeira? Ter um planejamento financeiro, né, ter um controle das finanças pessoais. Isso também para começar, né, a ajustar finanças e sobrar dinheiro para vocês viajarem mais. Entenda o básico sobre milhas aéreas. Isso aqui, gente, é ferramentaça para vocês economizarem nas viagens de vocês, tá? E na parte de antecipação, vem todo o planejamento, tá? Então, o que é o planejamento em si, como um todo? São os itens, as etapas que vocês têm para fazer de cada viagem, tá bom? E são todas essas etapas aqui. E agora eu vou passar dentro de cada uma etapa aqui, tá? Vou falar para vocês agora, vou voltar aqui. Isso tá aqui, que isso daqui tem bônus e tal, isso daqui é lá de dentro do curso mesmo, tá, gente? Eu trouxe exatamente como meus alunos acessam, como eles recebem. Então, essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura que vai levar vocês a uma viagem eficiente e econômica. Ter uma metodologia é importante por isso, tá entendendo? Isso é sucesso. Você não se perde em nenhuma etapa, tendo todas as etapas claras, muito bem definidas e sabendo o que fazer em cada fase do planejamento. Então, por isso que eu falo que planejamento é o grande segredo, é a grande chave para você fazer qualquer viagem. E as viagens vão sair muito mais econômicas, tá? Agora, passando aqui para vocês o passo a passo, né? Cada etapa do planejamento, como é que vocês podem mudar ideias aqui de como é que vocês podem economizar em cada fase ali da antecipação do planejamento de viagem. Para começar, a documentação, né? Primeira coisa que a gente vai ver, se o destino é internacional, a gente precisa cuidar dos documentos de viagem, tá? Nunca compre passagem sem antes verificar, porque tem países que necessitam visto e tem vistos que são demorados, como o visto americano, por exemplo. Então, vocês podem economizar no documento tendo antecedência. Por quê? Porque o gasto, né? Às vezes você precisa tirar um passaporte, você precisa tirar um visto, isso tudo tem custo. Então, para não se juntar aos custos da viagem, você já antecipa, parcela, já vai pagando e já vai resolvendo partes de documentação,
tá? E isso ajuda para quando você for ter que bancar a sua viagem, não ter que se descapitalizar de uma vez só, tá? Então tenham antecedência na documentação. Procurem se informar e tentem vocês mesmos tirar os próprios documentos, tá? Isso vai baratear. Ao invés de você pagar alguém, uma agência, alguém para fazer a documentação para você. Dá uma pesquisada, vê se não é viável e possível você mesmo fazer seu próprio documento, tá? Depois, a questão quando a viagem internacional também, a gente precisa cuidar dos meios de pagamento. O que é meio de pagamento? É como é que a gente vai levar dinheiro para aquele destino, né? Hoje em dia, gente, tem as contas globais, esses cartõezinhos de débito. Nossa, mas eles são excelentes, tá? A gente pode levar dinheiro para o exterior de 3 formas básicas, né? Dinheiro vivo, o cartão de crédito, nosso cartão aqui do Brasil, internacional, desbloqueado, só que a gente paga IOF, né? Então pode ser que os custos finais da viagem, quando a gente usa o nosso cartão, ele fique alto. E aí lançaram há um tempo essas contas globais, onde a gente pode ir fazendo câmbio. Olha só que bacana. Como é que você economiza para levar dinheiro para o exterior? Você, na sua antecipação, na sua antecedência, você já vai começar a acompanhar o mercado, tá? Acompanhar lá o dólar, o euro. Quando o dólar baixar, você já vai começar a fazer pequenos câmbios, tá? Para quê? Para dessa forma, quando a sua viagem chegar, você já tem dinheiro para ser gasto durante a viagem, porque você já veio ao longo do seu planejamento trocando moeda e você aproveitou as baixas da moeda. Quando a gente deixa para fazer um câmbio, né, uma troca de dinheiro às vésperas da nossa viagem internacional, que é o que muita gente faz, a gente pode dar sorte ao azar, porque você pode pegar o câmbio lá em cima, tá, ou lá embaixo. E aí, para não correr o risco, acompanhe o mercado. Então, já faça um cadastro nessas contas Wise, Nomad, C6. Tem contas aí, todas essas contas são ótimas. E você leva para o exterior um cartãozinho e só vai passando no débito, tá? O custo-benefício é excelente, tá? Se vocês fizerem dessa forma, então, com antecedência, fazendo o câmbio aos poucos, é uma super dica para vocês economizarem na viagem internacional. A passagem aérea. Obviamente, a grande economia da passagem aérea é você conseguir emitir a passagem com milhas aéreas, tá? Se forem milhas orgânicas, que é aquelas milhas que a gente acumula, tá? Que são de graça, digamos assim, é ótimo, você não gastou nada para fazer a sua emissão. Mas também há a possibilidade, se você não tem milhas ou não tem milha suficiente para emitir sua passagem, você comprar milhas, tá bom? Então, as operadoras das companhias aéreas oferecem diversas vezes aí no ano oportunidade de você comprar milhas barato. E ainda assim, vale a pena você emitir sua passagem aérea comprando milhas, mesmo que você não tenha as milhas. Normalmente sai muito mais barato. É assim que as pessoas viajam, por exemplo, de executiva a preço de econômica, tá? É dessa forma. Então, ter milhas para passagem aérea é um grande lance para você baratear esse custo, que é um dos custos mais altos às vezes da viagem, tá bom? Principalmente se você viaja em família também, que nem eu, que aqui somos 4. Na hospedagem, tá? A próxima etapa, que é a hospedagem, depois que a gente compra a passagem, o que a gente pode fazer para economizar na hospedagem, gente? Escolher apartamentos de temporada, tá? Apartamentos de temporada, Airbnb, apartamentos de temporada no Booking também, são geralmente mais baratos do que hotéis, do que pousadas, porque aí já não tem o café da manhã. Então ponderem isso. Se não vale a pena vocês ficarem no apartamento sem café, compra o café, né? Faz no apartamento, faça refeições dentro do apartamento, né? Aí é onde eu falei, onde ninguém vai definir por você qual é o seu limite, quais são suas necessidades. Eu já fiz viagem, a da Colômbia, por exemplo, eu fiquei no hostel. Hostel também é uma ótima opção. Fiquei no hostel excelente na Colômbia, foi muito mais barato do que os hotéis e não perdeu em nada. O hostel tinha café da manhã, tinha tudo, era super limpinho, arrumadinho, banheiro privativo dentro do quarto. E aí, depois na Colômbia eu fui para San Andrés, fiquei num apartamento. Dentro desse apartamento, né, eu poderia fazer um café da manhã? Poderia. Mas era tão barato eu fazer o café fora, as refeições fora, que não precisou. Mas, por exemplo, quando eu fui pro Chile, que eu também fiquei em apartamento, eu já fiz mais, fui no supermercado e já fiz mais comidinhas no apartamento. Por quê? Porque comer no Chile é caro. Tá vendo? Então, assim, tem muita opção, muita forma de você conseguir fazer a sua viagem de forma mais econômica.
Às vezes, abre mão um pouquinho aqui para ter um pouco mais ali, tá? Então, é isso, esse conjunto de coisas que vão fazer, no final das contas, no montante da sua viagem, valer uma grande economia, tá? Então, em hospedagem, apartamento e hostel são boas opções. Na parte de comunicação, quando a gente vai fazer uma viagem internacional, ou a gente contrata o plano de serviços aqui da nossa própria linha de telefone, né? Mas vale também vocês avaliarem a compra de um chip internacional. E se forem fazer, façam a compra do chip também com antecedência, tá? Recebam em casa. Porque, cada coisinha, cada etapa que você vai matando do seu planejamento de viagem, não te faz ter que gastar um dinheirão assim de uma vez só, tá? Seguro saúde também é extremamente necessário quando a gente faz viagens para o exterior, nunca viagem sem. O que vocês vão fazer? Pesquisa de comparação. Tem muita operadora de seguro, muita opção de seguro, e aí você tem que atender cada necessidade. Então, se é uma viagem mais tranquila, que não vai ter esporte radical, você pode fechar um seguro mais baratinho, simples, tá? Busca lá um site de pesquisa, faz uma pesquisazinha de comparação, o menor preço do seguro e fecha um seguro simples. Assim, uma pequena pesquisa você consegue economizar. Se você vai fazer um esqui, por exemplo, vai viajar para neve, aí você já tem que entrar na pesquisa de seguros que cubram esportes radicais, mas ainda assim, dentro dessas categorias, você faz uma busca entre uma série de opções e vê o mais barato, tá? O mais econômico para você. Aluguel de carro, gente, quando a gente viaja e precisa alugar um carro, né, a parte de locomoção, vale a pena a pesquisa também. Às vezes tem muita coisa que você pode fazer a pé, organiza ali a sua hospedagem mais ou menos central, para você fazer muitas coisas a pé e assim economizar, ande bastante, né? Mas quando a gente precisa alugar um carro, a gente pode também usar as milhas para alugar o carro e não ter o custo com o carro, tá? E aí é mais uma economia na parte de aluguel de carro que vocês podem ter. A parte de ingressos, né, atrações turísticas. No exterior é muito comum ter um dia da semana, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio, por exemplo, o Museu da Manhã é gratuito às terças-feiras, tá? Esse é um exemplo. Então, tem um monte de coisas aí, um monte de atrativos que eles, certos dias da semana, são gratuitos. Então, pesquisem, tá? Então, tenham antecedência, tenham uma metodologia. Às vezes é muita coisa, parece que me dá muito trabalho. Mas quando você tem uma metodologia, como eu falei assim, o passo a passo, você tem tempo, se antecipou, se resolve uma coisinha ali por dia. Não é difícil fazer pesquisa na internet. A internet é um mundo de informações, tá? Então vocês conseguem. Então consegue saber o que tem de passeio gratuito para fazer. Então priorizem passeios gratuitos, né? Durante a semana, viagens durante a semana aí que você consiga visitar atrações que são pagas de graça. Oportunidade tem, tá? Você tem sites também para busca de ingressos. No exterior tem aquele Get Your Guide. Se vocês jogarem no Google, e aí vocês conseguem ver as atrações, onde é que tá mais barato, ponderem os preços, façam essa pesquisa de preço, tá? E tem um roteiro. Por último, final da viagem, tem um roteiro, gente, um roteiro organizado, que é economia de tempo e evita que vocês vivam imprevistos durante a viagem, que de repente precise até gastar um dinheiro que vocês nem imaginavam, tá? Então, ter um roteiro organizado, ter um roteiro estruturado é importante, dá uma qualidade para a viagem de vocês incrível, tá? Então, esse é o planejamento, tá? Então, se vocês tiverem as estratégias certas, o passo a passo aqui de tudo isso aqui que eu falei, se vocês seguirem direitinho, vai ser possível viajar bem e barato, tá? Na Colômbia, tá? Voltando aqui na viagem da Colômbia que eu falei pra vocês. Eu fiquei em hostel em Cartagena, e em San Andrés fiquei num Airbnb, tá? Emiti minhas passagens aéreas com milhas, já saí com o roteiro pronto, onde eu ia comer, quais passeios eu ia fazer, selecionei os passeios que eu queria fazer, ponderei aquilo que era mais caro e mais barato, tá? Fiz tudo que eu quis fazer. Comi só em restaurantes, porque lá é barato. Eu nem fiz compras em mercado para ficar fazendo comida dentro de casa. E ainda, gente, eu fiz uma viagem internacional de 10 dias, eu e o meu marido, e a gente gastou 12 mil reais com tudo, até com as lembranças que a gente trouxe para casa,
tá? Então, passagem aérea, a hospedagem, a locomoção, teve voo interno, né, de Cartagena para San Andrés, mais um voo. O que teve? Nossa, muito passeio, passei todos os dias, durante 10 dias a gente passeou, comemos e bebemos à vontade. E aí, o custo que a gente teve com essa viagem, apontando todas as estratégias, foi 12 mil reais, ou seja, 6 mil reais por pessoa para fazer uma mega viagem internacional. Então, assim, percebem que não é tão caro? Eu cotei essa mesma viagem, só de passagem aérea e hospedagem, estava dando o dobro do preço. Foi quase 30 mil, né? Eu gastei 12 mil casal, estava dando quase 30 mil reais só com passagem e hospedagem, se eu fizesse uma compra aí de um pacote pela internet, tá bom? Então, planejem, aprendam isso aqui que eu falei, porque não é difícil, tá? Com o passo a passo certinho, você não se perde, você não esquece nada. Requer trabalho? Requer trabalho, tá? Só que esse trabalho, diluído ao longo de um tempo, tendo tempo para fazer o seu plano direitinho, organizado direitinho, não é sufocante, não é algo impossível de fazer, tá? E esse trabalhinho que a gente tem, acreditem, vale muito, muito a pena, tá? Então era isso que eu tinha trazer. Se alguém tiver perguntinhas aí, pode mandar aqui no pontinho de interrogação ou aqui embaixo nos comentários mesmo. Vou fazer um resumo final aqui de tudo que a gente falou, tá? Pra gente poder fechar a live de hoje e partir pra de amanhã, que amanhã tem assunto interessante também. Olha só, então, passei com vocês aqui, tá? Um breve resumo. Formas de baratear qualquer viagem. Existem formas. Tudo que eu falei aqui, ó, serve para qualquer viagem, seja ela nacional ou internacional, tá? O planejamento é a chave das viagens econômicas e eficientes. O que é eficiente? Máximo de aproveitamento no menor custo. Custo-benefício é essa relação, tá? E o que significa? Por que é tão importante você planejar, tá? Porque quando você planeja, você vai traçar um esquema, você vai traçar suas estratégias e você vai seguir com foco em um determinado objetivo. E é isso que vai fazer a sua viagem acontecer, a sua viagem se realizar, tá? E como é que você vai fazer isso, né? Tendo uma metodologia, tendo um método, tendo um passo a passo, tendo um guia para você, tá? Eu mostrei aqui o meu passo a passo todinho que eu tenho dentro do curso. Os meus alunos seguem à risca ali essa metodologia que eu passei para vocês, tá? Dentro desses 3 pilares que eu expliquei, autoconhecimento para vocês trabalharem aí com clareza os destinos de vocês, aproveitarem as oportunidades, a organização da parte financeira, incluindo a parte do conhecimento básico sobre milhas aéreas. E quando eu falo básico, gente, as milhas têm tanta coisa, mas não precisa de muito para você ter o suficiente para viajar. Se você entende o básico, e o básico que eu falo não é milhas do cartão de crédito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Milhas do cartão de crédito é mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Quase não serve muito não, porque junta pouquíssimo. Mas tem que entender as estratégias de superacúmulo de milhas, um pouquinho, e de boas emissões. Não precisa muito, isso é básico, tá? Entendeu ali o básico, se organizou financeiramente com foco no seu objetivo que você já definiu no passo anterior, que é o autoconhecimento, partiu antecipação. E dentro da antecipação, vocês trabalham tudo que eu falei aqui. A documentação, a passagem aérea, a hospedagem, comunicação, clareza, passo a passo. Etapas bem definidas, com um tempo para vocês executarem. Não é difícil. Requer trabalho? Sim, requer um pouco de trabalho, né? A gente, quando quer fazer uma compra de mercado, a gente precisa economizar, o que a gente faz? A gente olha o preço no mercado e olha o preço no outro mercado. Isso dá trabalho, mas não gera uma economia pra gente? Não gera possibilidade pra gente? Então, vale a pena. O montante que vocês têm, que vocês podem economizar planejando, é muita coisa, tá? Então vale a pena ter um trabalhinho, sim, adquirir esse conhecimento, sim, porque no final das contas vocês vão ver a grande economia que vai dar, tá? Então na jornada das viagens infinitas, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no link da bio. Quando eu encerrar a live, já entra ali na bio, se inscreve, porque na jornada eu vou de novo mostrar para vocês
passo a passo dessas economias de cada etapa que eu falei aqui. Então lá vocês vão ver como, vocês vão ver exatamente como é que vocês têm que fazer, tá? Eu vou pegar na mão de vocês e vou ajudar vocês lá na jornada. Hoje eu expliquei para vocês as formas que existem, tá? São todas essas formas que tem, e tem muito mais que não dá assim para uma live inteira a gente abordar, mas lá na jornada participem, venham. Essa semana a gente tem a semana inteira de lives, tá? Vamos entrar no ciclo das viagens infinitas, que eu falo tanto, tá? A gente viaja já gerando recursos para viajar de novo, e eu vou falar muito do ciclo das viagens infinitas na jornada das viagens infinitas, tá bem? Não perde, gente, essa chance, essa oportunidade. Eu venho aqui, ó, todos os dias live, faço esse evento com o maior carinho, o maior prazer, que eu quero realmente transformar a vida de viajante de vocês, tá bom? Trazer economia aí, boas economias para as viagens de vocês daqui para frente, tá? Se não tiver perguntas, pessoal, amanhã vamos falar da transformação de viagens dos sonhos em realidade. Vou trazer mais formas de vocês economizarem. De repente, estou pensando que eu vou pegar uma passagem aérea, porque passagem aérea acaba sendo uma grande dificuldade aí de muita gente, e acaba sendo um grande custo que a gente tem na viagem. Então, amanhã eu vou trazer um tema também bem interessante para vocês transformarem aí os sonhos de viagens de vocês em realidade, tá? Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora, dedicaram esse tempo aqui para aprender um pouquinho, tá? Para conhecer, adquirir conhecimento aí, para melhorar a qualidade das viagens de vocês, tá bom? Tô lá nos stories, botei caixinha de pergunta, interage lá. Quem não me segue aqui ainda, vai lá, me segue e participe essa semana aí da Jornada das Viagens Infinitas, porque o evento está muito legal. E quem entrar na jornada, tá? Falei aqui no início da live, vai ter a chance de degustar o meu grupo de alertas da turma do Método das Viagens Descomplicadas, tá? Passei a degustação, quem se inscreve na jornada vai ter a degustação, então vai ficar recebendo essas questões sobre milhas aéreas, avisos de promoções, campanhas de bonificação, transferência bonificada, compra bonificada, assinatura de clubes, emissão de passagem aérea, tudo que eu passo para minha turma de alunos todo santo dia, tá? É o meu grupo de avisos. Quem estiver inscrito na jornada vai degustar gratuitamente durante o período de inscrição da jornada esse grupo, tá? Então é interessante que já se inscreve hoje, já entra no grupo hoje, para já receber os alertas de hoje. Hoje já teve um montão de coisas, tá? Que eu já mandei lá no grupo. E aí vai receber desde hoje. Quem se inscrever, por exemplo, na jornada no último dia, aí só vai ter um dia de aviso. Porque assim que eu encerrar as inscrições da jornada, eu encerro também a degustação do clube de viagens, tá? Dos alertas e dos avisos, tá bom, gente? Muito obrigada, e vamos continuar a semana inteira aí falando de viagem, tá bom? Manda essa live aqui pro seu amigo, pra sua amiga, se você gostou do conteúdo, tá bem? E não esquece de se inscrever, tá? A gente se vê amanhã no mesmo horário, às 6h20, tá? Tchau, gente!